Fala galera, tá começando o Bola em Jogo, sextou e sextou com muito futebol, muita notícia aqui do futebol alagoano, também coisas que aconteceram aqui no Brasil e também pelo mundo no Bola em Jogo. Se você perdeu esse programa, já sabe como assistir novamente, vai lá no nosso canal no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e lá você vai encontrar o Bola em Jogo e todo o conteúdo produzido pela equipe da TV Cidadã. Você também pode nos acompanhar através do nosso stream, basta você acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Hoje eu não estou aqui com o meu amigo Felipe Bernardes. Infelizmente ele está um pouco dodói, mas não nada grave, e na segunda-feira com certeza ele estará de volta com a gente aqui no Bola em Jogo. Então vamos começar o nosso programa falando sobre o CRB, que jogou pela Copa do Nordeste e infelizmente foi derrotado pela equipe do Bahia. Rapaz, o Bahia que tem um grande investimento, nem pode se comparar com o investimento que tem o time do CRB. Só o Everton Ribeiro ganha 1.300.000 de salário, então não tem como comparar. O CRB criou chances, essa foi a primeira chance, o GG não conseguiu finalizar bem, a torcida compareceu em peso, o CRB criou boas chances no primeiro tempo, foi muito melhor que o Bahia, mas não fez o mais importante, não fez o gol. E valeu aquela máxima do futebol, pra gente que já conhece, que já trabalha com futebol, já sabe qual é. Quem não faz, toma. O CRB criou chances, fez esse gol aí, mas foi bem anulado. Realmente o Fábio Alemão estava em impedimento, você vê na imagem aí. Mas assim, o CRB continua na briga pela Copa do Nordeste, não tem terra arrasada. O CRB fez um grande jogo contra um poderoso Bahia. Teve essa polêmica aí desse pênalti que pra mim não foi. Para mim não foi. O William Formiga primeiramente toca na bola e depois toca na perna do jogador Ademir do Bahia. Para mim não foi pênalti esse lance, é uma questão de interpretação. Algumas pessoas acham que aconteceu o pênalti, mas para mim não foi. E tá aí o gol do Bahia, golaço do Tarciano. Teve o lançamento do Cauli lá da zaga do Bahia ainda. E aí achou o Tarciano sozinho, que fez esse gol aí. O único momento que o CRB foi com muita gente para o ataque, já no finalzinho do jogo, aos 47 minutos, o Bahia fez esse contra-ataque aí, fez esse gol. O Bahia que não conseguiu jogar aqui em Alagoas, o CRB mandou no jogo, mas é aquele caso que a gente vem falando aqui desde o início, né? Quem não faz, toma. O CRB não conseguiu marcar, não conseguiu fazer o gol, e o Bahia, com sua equipe que tem um nível técnico maior que o do CRB, e isso todo mundo sabe, quem entende de futebol, quem conhece de futebol sabe que o nível técnico do Bahia é maior do CRB, até pelo investimento. O Bahia que investe muito alto, tá esse chutaço do João Pedro, rapaz, que defesa do goleirão Marcos Felipe, viu? Que defesaça, um chutaço aí do João Pedro. Acompanhei essa partida, o CRB se comportou muito bem, mas da metade do segundo tempo para frente, o CRB cansou. A parte física pesou muito, aí o Bahia conseguiu segurar o ímpeto do CRB. O Bahia que ainda chegou aí nesse lance, o goleirão do CRB, o Matheus Albino, fez essa defesaça, rapaz. Que defesa bonita, viu? Uma ponte de mão trocada, viu? Ele que não foi bem utilizado no jogo, não. Eu acho que essa foi a única defesa que o Albino fez no jogo todo. E lá no finalzinho, faltando 15 minutos, aí o CRB já foi pro ataque já desorganizado, o time cheio de atacante. Aí o time já ficou um pouco mais desorganizado, dando mais espaço pro Bahia. Ainda teve esse lance aí, mas não tem terra arrasada não, viu, gente? Esse que foi o maior público pós-pandemia no estádio Rei Pelé. Foram pouco mais de 16 mil torcedores, gente, é muita gente, viu? Essa era uma marca que o CSA tinha aí, pós-pandemia, mas o CRB acabou passando aí, botou o seu maior público no estádio Rei Pelé, com 16 mil torcedores. O técnico do CRB, Daniel Paulista, ele concedeu entrevista coletiva após o jogo e falou sobre a partida. Vamos ver? Primeiro, assim, agradecer a presença do torcedor que veio em excelente número, que entendeu o momento, veio no chamado que o clube fez, mas infelizmente a gente não conseguiu retribuir todo o carinho que tivemos durante o jogo com uma grande vitória, que é o que queríamos, que trabalhamos para isso, mas o torcedor ele reconheceu o espírito que a equipe teve, com o futebol que a equipe teve, sabe que enfrentou um grande adversário pela frente, foi superior durante o jogo, mas hoje essa superioridade ela não foi traduzida em vitória.
E eu vejo que quando você enfrenta um adversário tão poderoso como o Bahia, os detalhes eles fazem muita diferença dentro do jogo. E acho que é a leitura que a gente faz hoje. No primeiro tempo, onde o CRB foi melhor, teve grandes oportunidades, não fez, o Bahia num belo contra-ataque, num lance de muita qualidade individual dos seus atletas, conseguiu encontrar espaço, talvez onde não conseguiu no primeiro tempo inteiro, abrir o placar. E esse placar ele não conseguiu ser revertido, inclusive no segundo tempo, onde o jogo, na minha opinião, se tornou mais equilibrado, porque o CRB se expôs mais, deu o contra-ataque à equipe do Bahia. Mas acho que, de uma maneira geral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no primeiro, o CRB foi superior, mas, como eu disse, em jogos grandes, como é o de hoje, como foi o de hoje, você tem que ser mais assertivo nas conclusões, nos momentos defensivos. Mas eu parabenizei meus atletas. Nós estamos chateados, claro, pelo resultado, pela atmosfera, por tudo que foi a partida. Mas também nós temos que reconhecer que o CRB fez uma boa partida, enfrentou um grande adversário e eu não tenho dúvida que deixou uma boa impressão pelo futebol que apresentou. É isso aí. É o que a gente falou aqui quando estava passando os melhores momentos do jogo. O CRB foi bem, mas não conseguiu fazer o gol. E aí, com um nível técnico maior que o Bahia tem, que todos nós sabemos, foi lá e fez o gol, venceu o jogo, mas o CRB está vivíssimo na Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a classificação e os jogos que aconteceram na Copa do Nordeste. O CRB volta a jogar amanhã, às 16 horas, contra o Asa, aqui no estádio Rei Pelé. O CRB, que já está classificado, já está com o primeiro lugar garantido, deve ir com um time misto para enfrentar o Asa, que também já está garantido na fase final do Campeonato Alagoano. Então vamos mudar, vamos sair do vermelho e branco e vamos para o azul e branco. Vamos falar do azulão. Teve coletiva durante esta semana do zagueiro Wellington Carvalho e também do técnico Marcelo Cabo. Primeiro, vamos ouvir o zagueiro Wellington Carvalho, artilheiro, depois que chegou no CSA, desandou a fazer gol. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo de amanhã, que é um jogo importantíssimo para o CSA. Nosso foco total é nessa próxima partida. Primeiramente é em busca da vitória. Para o grupo é vencer ou vencer, e passando de fase começa tudo do zero. A gente vai pensar depois em quem será o próximo adversário, mas o foco total é nessa próxima partida para a gente ir em busca da vitória. O jogo lá é bem difícil, o time deles é qualificado e a gente sabe que está indo para uma guerra. Não tem pensamento diferente, a gente sabe que vai ter que se dedicar muito lá, vai ter que brigar, gladiar e buscar a todo momento a vitória, cara. A gente sabe que vai se dedicar muito lá, vamos trabalhar bastante durante a semana, ver a estratégia que o professor vai passar pra gente e, independente da forma, a gente tem que buscar a vitória lá, se Deus quiser sair com os 3 pontos. É verdade, o Wellington Carvalho é um jogo bastante difícil, mas importantíssimo para o CSA, que não pode ficar de fora. O tamanho que o CSA tem, o CSA não pode ficar de fora de uma fase final de campeonato alagoano. Quem também deu coletiva foi o técnico Marcelo Cabo. Conversou bastante com o jornalista, estava bem calmo, sereno, mas ele foi bem firme na sua fala e vamos ouvir agora. É nesse momento que os grandes homens e os grandes líderes aparecem, né? É quando a gente vai jogar um jogo decisivo fora de casa, num campo do adversário, um campo que a gente sabe que existe uma pressão de fora para dentro em busca dos objetivos do CSE. Então é nessa hora que a gente vê quem separa os homens dos meninos. A gente vê quem é grande nesse momento, quem tem garrafa velha para vender, como diz o ditado, e quem vai colocar a cara. Então a gente está se preparando muito, muito bem, tanto dentro do campo, nos treinamentos, como a gente está se preparando também em todos os aspectos para que seja um jogo de erro zero e eficácia máxima. Então, assim, a gente sabe, né? É um jogo decisivo. Eu já vivi esse momento em campeonatos alagoanos. Eu em 2022 vivi essa primícia aí, desse contexto muito, muito bem parecido. Ano passado, infelizmente, não houve um sucesso no último jogo durante do Coruripe, mas a gente tem uma oportunidade de escrever uma nova história.
Esses dias todo mundo estava falando do feito que eu alcancei em 2022, de chegar lá e vencer o CSE e classificar e bater campeão. Então eu tive a oportunidade de fazer história naquele momento, e eu não vou perder essa oportunidade de fazer história nesse momento no clube onde eu tenho um carinho tremendo e uma gratidão muito grande. Então a gente sabe que vai ser uma guerra, mas a gente vai estar preparado para ela. Perdemos o combate, mas ainda não perdemos a guerra. A guerra vai ser no sábado e eu tenho certeza que o CSA vai sair vencedor dessa guerra. Não passa nem na minha cabeça a palavra derrota no sábado, muito menos empate. O que a gente tem canalizado toda semana foi a palavra vitória e classificação. Eu falei que o Marcelo Cabo tinha sido bem firme nas suas palavras. Ele estava bem sereno, bem calmo na sua entrevista coletiva, e esta última frase dele é importantíssima. Eu nem penso em não passar de fase no próximo sábado, e eu acredito que ele também tenha colocado isso na cabeça dos jogadores do CSA, que joga amanhã às 16 horas, uma partida importantíssima, uma partida gigante. Esse é o momento do CSA mostrar toda a sua grandeza aqui dentro do estado de Alagoas. Ele que enfrenta o CSE lá em Palmeira dos Índios. E o CSE solicitou a arbitragem FIFA e foi o árbitro pernambucano aí, Rodrigo José Pereira de Lima, ele que vai apitar essa partida entre CSA e CSE amanhã às 16 horas em Palmeira dos Índios. Então ficamos por aqui com o CSA. Vamos falar sobre o campeonato alagoano. Vamos ver como é que está a classificação. Vamos ver todos os jogos que vão acontecer. Tá aí, ó. Amanhã, às 16 horas, já falamos CRB e ASA. Também já falamos desse jogo CSE e CSA. No Gesso Amaral, lá em Cururipe, tem Cururipe e Cruzeiro. E no José Gomes da Costa, Murici e Penedense, todos os jogos às 16 horas. Olha só a classificação. CRB e CSA garantido, primeiro e segundo lugar ali. O ASA está garantido na sua classificação, mas não está garantido ali no segundo lugar. Aí vem o CSE com 9 pontos, o Murici com 9 pontos, o CSA com 8 pontos. Esses três aí é que está dentro da briga. O Penedense ali está sonhando também, um pouco mais difícil, mas é aí o CSE, Murici e CSA, essa partida importantíssima amanhã às 16 horas, a rodada completa do Campeonato Alagoano. Tivemos também Copa do Nordeste, rapaz, finalização da quarta rodada aconteceu esta semana. Vamos ver como ficou a classificação após os jogos. Finalizando a quarta rodada, na quarta-feira, teve América de Natal 2 e 13, 2, River 1, Itabaiana 0, Ceará 2, ABC 2, ABC, que é o próximo adversário do CRB, saiu perdendo por 2-0 lá no Castelão, no Ceará, e conseguiu um empate. Vai ser mais um jogo difícil. E o CRB, que acabou perdendo para o Bahia por 1-0 aqui no Estádio Rei Pelé. No grupo A, com 7 pontos, primeiro lugar, Sport, seguido do CRB e do Botafogo, também com 7 pontos. Em quarto lugar está o River, com 6 pontos. Tá aí o River surpreendendo, viu? Na frente do Ceará, que também tem 6 pontos. Vitória com 5 pontos. E finalizando ali, o Maranhão com 5 pontos e o América de Natal também com 1 ponto. No grupo B, o Bahia, líder isolado, maior número de pontos do campeonato, 9 pontos. Fortaleza em segundo com 7 pontos. O Altos tem 6 pontos em terceiro lugar. Náutico, 5 pontos em quarto lugar, mesmo número de pontos do 13. Juazeirense, 3 pontos. Itabaiana, 3 pontos. E ABC, 3 pontos. Na segunda-feira, a gente passa aqui quais são os jogos da Copa do Nordeste, que a rodada começa na terça-feira. Teve time alagoano jogando na Copa do Brasil. Um não se deu muito bem, o outro se classificou. Vamos ver os gols. Rapaz, os gols que aconteceram. O ASA enfrentou o Internacional. Acabou perdendo aí, rapaz, por 2-0, mas o ASA também deu um calorzinho aí no Internacional. Primeiro gol do Lucas Alário. Esse jogador tá fazendo muito gol, viu, rapaz? Centroavante muito bom de bola. Segundo gol do Vitão, o zagueiro Vitão. Esse jogador foi revelado aí pelo Palmeiras. O ASA perdeu por 2-0, mas teve um gol anulado e tudo mais. E o ASA jogou bem, botou para dentro do Internacional.
Isso mostra que o Asa pode crescer ainda mais aí para a Série C. No segundo jogo, o Muricy venceu Confiança de virada por 2-1. O gol do Confiança foi do Lucas Rian. Driblou o goleiro, driblou o zagueiro, fez um golaço. O Muricy empata com Mazinho. Jogou a bola na área, o Mazinho de cabeça faz o gol de empate. O Muricy passou aí do Confiança de virada jogando em casa. Bola num cantinho ali. E Ciel, centroavante, artilheiro, veterano Ciel, colocou o Muricy à frente e o Muricy se classificou. Muricy que na próxima fase vai enfrentar o time do Sport. É uma partida muito mais difícil do que essa contra o Confiança. E o CRB, que já tinha avançado na semana passada, vai enfrentar o Atlético de Minas Gerais. Não é o Atlético Mineiro de Hulk, Filipão e companhia, viu, gente? É o Atlético de Minas Gerais. O CRB vai enfrentar esse clube aqui no estádio Rei Pelé. Ontem tivemos o segundo jogo da Recopa Sul-Americana e o Fluminense venceu e foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima da LDU. O Fluminense que tinha perdido os 2 últimos títulos aí, rapaz, uma da Sul-Americana e outro da Libertadores para a LDU, mas dessa vez conseguiu vencer com 2 gols do John Arias. O primeiro de cabeça, o segundo de pênalti aí, indiscutível, né? O zagueirão pisou no pé ali do Renato Augusto, pênalti que John Arias partiu, bateu! Golaço do John Arias, no ângulo, rapaz, muito bem batido. Tá aí a comemoração, Felipe Melo, André, Fernando Diniz, ganhando títulos, rapaz, importantíssimo. Parabéns ao Fluminense, parabéns à torcida tricolor. Bola em Jogo vai ficando por aqui. Agradecemos demais a sua audiência. Na segunda-feira estarei aqui ao lado do meu amigo Felipe Bernardes, que hoje estava um pouco dodói, mas com certeza já vai estar tudo certo na segunda-feira. Um abraço a todos. Quiser assistir esse programa todinho, vai lá no YouTube TV Cidadã Lagoas, o nosso canal. Lá você encontra o Bola em Jogo por completo. Um abraço a todos e até mais.